Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui nessa manhã de domingo, né, nessa parte já chegando aí na hora do almoço, já de domingo, para poder falar com vocês um pouco sobre o nosso pré-jogo, né? Hoje o Vasco enfrenta em Minas Gerais, na Arena MRV, o Atlético Mineiro em busca da quinta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. O Vasco embalou uma sequência boa de vitórias aí, 4 vitórias consecutivas e em breve, daqui a pouco, nós teremos, se Deus permitir e se o time conseguir render hoje, mais uma vitória dentro do Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa. Hoje, às 4 da tarde, Atlético Mineiro e Vasco na Arena MRV. Jogo muito difícil para o Vasco, jogo para testar o Vasco. O Atlético também não vem de bons momentos, então a gente tem que aproveitar isso de alguma forma. Mas antes disso, antes de trazer aqui escalações, desfalques e tudo mais um pouco para vocês, eu quero aqui pedir a vocês uma atenção especial. Se você não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, que você possa ativar os sininhos da notificação, que você possa deixar seu like para a gente, que você possa nos ajudar, ó, essa meta que está aqui embaixo, aqui, ó, chegar a 1.500 inscritos aqui no YouTube, mas também não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais, no Instagram, @papo.d.vascaíno, beleza? Aqui no nosso canal a gente tem vídeo todos os dias, a gente também traz aqui às terças e às quintas nosso quadro Papo na Live, onde a gente sempre traz temas relevantes para que você, torcedor, saiba. Inclusive, na última quinta-feira, a gente teve aí a entrevista do Dr. Paulo César de Andrade, que foi médico do Vasco por longo período aí, por muitos anos, vivenciou várias coisas dentro do clube e falou um pouco sobre a lesão do Estrela, a lesão do João Vitor, a lesão do Payet, falou sobre a lesão do Paulinho e do Jair também. Então, assim, vai lá que tá bem bacana, tá lá no nosso canal, tá? A entrevista completa para vocês, papo na live de última quinta-feira. Então a gente está sempre trazendo alguns temas relevantes para vocês e histórias que motivem vocês, história de outros vascaínos. Então, assim, terças e quintas, de 7 em diante, você ativa os sininhos aí da notificação aí, deixa tudo preparado, porque tem o nosso papo na live, sem dúvida nenhuma, uma ideia muito produtiva para vascaínos, para outros torcedores também do futebol de forma geral. Mas eu peço a você, com carinho e com muita humildade, nos ajude a crescer aqui no YouTube, compartilhe com seus grupos. Se você é vascaíno e está gostando do nosso conteúdo, passe para outras pessoas aí na sua cidade, da onde você estiver assistindo a gente, deixe seu comentário, deixe seu feedback. Pô, Léo, tá bom isso, não tá, aquilo, que a gente vai entender, mas também deixe também o seu comentário positivo, porque eles nos ajudam a seguir em frente, beleza? Vamos lá. Vasco, como eu disse, enfrenta o Atlético Mineiro hoje, às 4 da tarde, na Arena MRV. E com isso, o Vasco vem aí, provavelmente bem postado, com o mesmo time que fechou a partida aí contra o Atlético Goianiense. Então, a escalação do Vasco pode ser aí, num primeiro momento, né? A gente vive aí um time muito, muito bom, mas eu acredito que o Vasco deve entrar aí com o mesmo time. Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon e Léo, Lucas Piton na lateral esquerda, Matheus Carvalho como volante ali, Hugo Moura, Praxedes mais à frente, né, que o Rafael Paiva tem dado bastante oportunidades, na ponta esquerda David, na ponta direita Adson e no meio da área ali, centralizado, Pablo Verratti. Então, a gente tem, além dessa escalação do Vasco aí, João Vitor continua fora, uma notícia que a gente queria não ouvir, mas a gente vai ouvir aqui, Payet continua fora também, parece que houve um consenso ali entre eles, para que o Payet não volte nessa fase de transição agora, já que o time está bem, para que ele volte 100%, na verdade, aí no retorno. Então, espere o Payet para o jogo contra o Grêmio, não para o jogo contra o Cuiabá. Então, esperamos que na primeira rodada do retorno, o Payet já esteja à disposição do time para poder jogar. Nesse momento, o francês está fazendo a fase de transição, precisa aí de mais algum tempo de recuperação, de musculação, e a gente tem que entender isso, porque é melhor ter o Payet 100% do que não ter o Payet, ou ter o Payet com 50%, 60%, depois ele se lesionar de novo. Payet tem uma idade já que é considerada um pouco avançada para o futebol. Além disso, tem outras vertentes também, então a gente tem que preservar esse jogador, como minutagem, como uma série de fatores aí, para poder ele render o que a gente espera dele e para que ele veio render, que foi ser ali o meio-campo do Vasco, ser estrela do time. Outra notícia importante é que Souza também não vai para o jogo, tá? Souza não foi relacionado.
Daqui a pouco a gente vai botar o relacionado aqui na tela para que você veja, mas Souza não foi relacionado para o jogo contra o Atlético Mineiro. Então, Souza também está chegando aí agora nessa fase de transição, porque estava treinando sozinho, junto com o Felipe Coutinho, então tem todo um contexto aí. Acredito que na próxima partida ele já esteja apto aí, se tudo correr bem, na avaliação física, em tudo que o clube faz ali dentro dessa equipe multidisciplinar que decide quem vai para o jogo e quem não vai, beleza? Outro que não vai também, que a gente vai continuar sem, né, na verdade, é o João Vitor, e o Estrela também, que está aí, né, recuperando o seu joelho de cirurgia. Mas temos notícias felizes também. Amanhã pode ser estreia de Felipe Coutinho. Isso mesmo, torcedor. Amanhã pode ser a estreia de Felipe Coutinho. Não como titular, mas ali já tendo alguma minutagem no segundo tempo contra o Atlético Mineiro para poder entrar em campo. Tenho certeza que o Rafael Paiva não vai fazer cerimônia, caso precise botar o Coutinho. Caso ele veja que é necessário colocar o Coutinho, ele vai utilizar o Coutinho sem dúvida nenhuma. Outra novidade também é Alex Teixeira. Alex Teixeira está relacionado aí para o jogo contra, né, na verdade, o Atlético Mineiro. Então, Alex Teixeira também pode estar entrando no decorrer do jogo. Então, tudo regularizado, está tudo ok. E uma outra novidade também é Emerson Rodrigues, que foi apresentado ontem, lá, antes do jogo, né, na saída de São Januário, indo para Minas Gerais. Então ele foi apresentado ali por cerca de 12h15, 12h30 mais ou menos. Depois disso o time embarcou para Minas Gerais e ele está nos relacionados também, como você vai ver na sua tela aí agora. Vou mostrar para vocês os relacionados aí. Então tá aqui, ó, segundo o GE.com, né? Esse aqui é o do site oficial do Vasco, mas eu tô aqui no site do GE para mostrar para você que os relacionados estão aí, ó. Adson, Alex Teixeira, Coutinho, né? Novidade é Coutinho, Alex Teixeira e Emerson Rodrigues. David GB, né? Hugo Moura, JP, Keiler, Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Matheus Carvalho, Pablo, que é o terceiro goleiro do Vasco, Paulo Henrique, Praxedes, Puma Rodrigues, Rojas Rossi, Esforza Verrete, Vitor Luiz e Zé Gabriel. Esses são os relacionados aí para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. Então a gente pode ter a estreia sim de Felipe Coutinho, pode ter mais a estreia do Alex Teixeira e também do Emerson Rodrigues, dependendo no que acontecer no decorrer do jogo. Rafael Paiva vai ir para sua mais uma quebra de tabu, né? Já quebrou vários tabus aí no Campeonato Brasileiro, inclusive vencendo o Corinthians, chegando 4 vitórias consecutivas. E amanhã a gente vai tentar trazer os 3 pontos, sem dúvida nenhuma, porque o Vasco está numa fase muito boa aí dentro desse contexto. Pedrinho trabalhando para poder manter os resultados e manter também os reforços chegando ao clube. Tenho certeza que o time esse ano vai dar um pouco mais de trabalho aos adversários do que ano passado. Agora eu quero deixar um recorte especial para vocês. Antes de falar sobre isso, eu vou falar sobre os patrocinadores que o Vasco está quase fechado, né? Tem proposta na mesa da Mizuno, da Nike, da Capa e da Puma nesse momento. A Capa deseja continuar no Vasco da Gama e isso é muito importante, mas a Nike parece que para a semana aí, né, já se iniciando agora para a semana que vem, vai fazer uma proposta formal ao Vasco para poder ser o patrocinador oficial do Vasco. Com a chegada do Felipe Coutinho, com a questão da liminar, que está suspensa por 90 dias, então não vai ter esse imbróglio jurídico, todas essas questões, eu tenho certeza que a gente vai fechar um contrato muito bom aí, porque o contrato que foi fechado com a Capa realmente foi um contrato de muita defasagem e a Capa tem deixado a desejar, tanto em tamanhos de camisa, né, como a gente pode observar aí, tem tamanhos diferentes, o mesmo tamanho de blusa, mas formas diferentes. Eles têm deixado faltar blusas aí também nas lojas oficiais do Vasco, coisa que não pode acontecer. E também tem aí, a Capa tem deixado aí, com esse contrato mais enxuto, a desejar muito com o Vasco, muito mesmo. Então, Pedrinho está conversando com as 4, porque, né, por educação ele tem que ouvir a Capa também, mas certo é que a Mizuno, Puma e Nike estão interessados aí em colocar as suas marcas no Vasco da Gama. Isso é bom porque gera aí um atenuante, gera uma questão de competitividade e traz o Vasco de novo para frente do cenário nacional, né? Tá tudo acontecendo bem, graças a Deus. Então, vamos lá.
Agora aqui, para essa situação que eu queria conversar com vocês, eu até falei lá no meu Instagram, mas eu queria trazer para vocês aqui, em especial, o que acontece aqui nessa questão. Deixa eu só ver aqui um negócio rapidinho. Eu vou mudar aqui o partilhar nosso, para depois mostrar para vocês uma situação aqui. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, torcedores, de forma geral, tá? Não somente vascaínos, mas em especial aos que são vascaínos e aos que se dizem vascaínos. O nosso amigo Nando é um vascaíno que traz humor na rede social, ele fala e respeita a minha história, não sei se vocês sabem quem ele é. Então, o Nando está passando por um momento de dificuldade onde torcedores estão mandando para ele mensagens via WhatsApp, pedindo para que ele tire a blusa do Vasco para fazer os vídeos dele imitando um homossexual. E também para que ele não fique repostando isso, porque o torcedor já sofre demais. Em um dos áudios que vocês vão ouvir, basicamente isso. Minha posição é, Nando, não desista. Como eu disse no meu Instagram, resista. O Vasco sempre foi resistência. Independente de qualquer situação, não deixe essas pessoas te pararem. Por quê? Não importa, e aqui eu estou dizendo a todos, a cor da sua pele, não importa a sua classe social, não importa a sua posição política ou religiosa. O Vasco sempre foi um lugar onde todos, estou dizendo todos, mulher, homem, criança, idoso, adolescente, todos, tá? Pobre, rico, negro, branco, não interessa. Todos, mais uma vez, aonde todos são respeitados de maneira igualitária. Então, o que o Nando é relacionado à sua posição sexual não me interfere. Ele é um vascaíno como eu. O que o Nando é e o que o Nando faz com o seu humor não me prejudica em nada enquanto vascaíno. Pelo contrário, ele leva o nome do time cada vez mais. Ele leva o cenário do Vasco cada vez mais. Então, Nando, força. E para você, torcedor vascaíno, ou torcedor no Brasil de forma geral, que acha que as coisas são definidas na cor da pele, que as coisas são definidas na classe social, que as coisas são definidas na posição sexual de alguém, eu lamento te dizer, você é um preconceituoso. E isso deve ser colocado à tona. Quando o Vasco deu a resposta histórica, negros e operários puderam jogar, enquanto outros clubes passavam pó de arroz nos seus jogadores, com vergonha da cor da pele ou com a repreensão daquilo que tivesse que ser feito. Então, quero pedir a vocês, mude o pensamento de vocês. Vocês que estão fazendo isso com o Nando, pare com isso. Isso não tem nada a ver com futebol. Isso não tem nada a ver com o Vasco da Gama. O Vasco é um time do povo. O Vasco é o time com a história mais linda do mundo. Se vocês que estão fazendo isso com o Nando, com certeza vocês não estudaram a história do Vasco. Já não poderia fazer, sendo qualquer ser humano, porque a gente deve respeito um ao outro. Imagina você, vascaíno, fazendo isso com outro vascaíno. E aqui fica as minhas condolências ao Nando, fica aqui o meu apoio total. E eu quero pedir a você que está no meu canal aqui também, que compartilhe isso. Que não deixe que isso aconteça com ninguém, seja vascaíno ou não. Não permita isso. Mas se você for vascaíno, não deixe outro vascaíno fazer isso. Porque para mim, Léo, do canal Papo de Vascaíno, vocês que estão fazendo isso com o Nando, não são vascaínos. Vocês não compreendem a história do clube, a grandeza do que é ser Vasco e a grandeza do que é estar junto com todos, independente da classe social, independente da posição religiosa, independente da posição sexual, independente da posição política. Não me interessa. Me interessa que vascaíno é irmão de vascaíno. Vascaíno abraça outro vascaíno. E vocês reprimindo ou tentando reprimir o Nando dessa forma, estão sendo apenas mais um no meio da multidão. Então faça a diferença. Respeite quem está do seu lado.
respeite o próximo que está perto de você, respeite a posição de cada um, porque o respeito é isso. Cada um no seu quadrado, respeitando o que o outro pensa e o que o outro faz. Ah, não tá bom para mim, Léo. Para que você vai falar? Não tá bom para você, se retire. Se você estiver incomodado, sai de perto. Se você não quiser relacionamento, sai de perto da pessoa. Agora, não ofenda, não envie isso, porque ele tem sido abençoado por Deus para poder fazer o que ele faz. O humor que ele traz ali, com certeza, influenciam positivamente a vida de pessoas que precisavam apenas de um sorriso ou de um respeito à minha história, como ele faz. Entende que não é sobre o Vasco só, é sobre a vida do ser humano que está perto de você? Então, esse é meu apelo aqui para vocês. Peço para que vocês compartilhem, comentem sobre isso. Não para mim, mas dando força ao Nando. E eu tenho certeza que em breve as pessoas que fizeram isso com ele ou mudam de postura ou vocês não permanecem no Vasco, porque não tem lógica. Não tem lógica. A causa do Vasco sempre será a inclusão. E não isso que vocês estão fazendo, que é querer excluir ou querer mostrar algo que a pessoa não é. A gente recepciona as pessoas como elas são. O Vasco é assim, sempre foi assim e vai continuar sendo assim, independente se você queira você ou não. Não queira elitizar o Vasco. O Vasco não é elite. O Vasco é o clube do povo. Agora eu vou passar para vocês aqui o vídeo do Nando, para que vocês vejam a atrocidade que fizeram com ele. Eu peço a vocês. Tá louco, aguentando chacota dos caras na rua, mano. Não vou me parar nada contra você não, entendeu? Só é na hora que você veste o manto e faz essas coisas aí, pô. Tá louco? Tô soltando aqui, não tem nada contra você, entendeu? Nem intriga, nem nada, não quero com ninguém. Pô, tá num grupo de futebol, de goleiro, de jogador de final de semana, os caras mandam figurinha, mandam vídeo seu, tá louco, mano. É tipo meio que enfeia, né, a história do Vasco, pô, tá louco? Ai, então, gente, estou aqui, primeiramente quero falar com meus fãs, muito obrigado a todo mundo pelo carinho, vocês são imensos, vocês são muito grandes, e assim, eu não tô aqui pra falar uma parada séria que já vem acontecendo com frequência, entendeu? É algo que já está me incomodando, eu sou um tipo de pessoa que eu procuro não absorver coisas ruins, mas assim, desde o momento que a pessoa começa a querer me atacar de uma forma assim, direta, eu acho que eu não posso ficar calado. É isso, galera. O Nando trouxe isso aí. Lá no Instagram dele, ele diz que se continuarem fazendo isso, ele vai tomar as devidas providências junto à justiça. Está corretíssimo. E é isso. O pré-jogo nosso está aí. A escalação do Vasco está aí. Mas não esqueça, antes de um jogo do Vasco, mais uma vez, olhe para a torcida que vai estar lá. Olhe para as pessoas que estarão lá. Elas são Vasco da Gama. O Nando é tão vascaíno quanto eu e você. E isso me entristece muito quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo. Principalmente vindo de vascaíno. Assim como me entristece quando eu vi com o Gui, assim como me entristece como eu vi com tantos outros que são vascaínos, ou que tem uma condição especial, ou que precisa se firmar numa posição passando por isso. O que me alegra é saber que essas pessoas não são Vasco. Elas acham que elas são, mas elas não sabem da história. Leia, vá saber da história do Vasco, que é a história mais linda do futebol mundial. Saudações vascaínas, bom jogo para nós, e a gente está no nosso pré-jogo, após o jogo, Atlético Mineiro e Vasco da Gama, beleza? Aguardo vocês, peço a vocês para que se inscrevam no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, porque ele é muito importante, e deixe uma mensagem aí para o Nando, que eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar a ele. Saudações vascaínas a todos.